Bom, vamos lá. Nós estamos, desde semana passada, falando a respeito dessa questão da alma divina, né? Quando o José Ribeiro aí fez essa colocação do que está acontecendo na vida dele aí, no espaço que ele está agindo, isso é muito importante, porque nós estamos à procura de algo divino dentro de nós que possa ter cooperação com o mundo exterior, né? Então, essa semana eu conversei muito mesmo com o Ariel, né, o Rabino Ariel, expondo para ele que durante a minha caminhada, durante anos e anos, eu acho que a experiência minha, a experiência de vocês também deve ser muito parecido, que a gente faz muitas coisas, estuda muitas coisas e pratica muitas coisas também no âmbito religioso, mas parece que a gente ainda não acertou o alvo. Parece que a gente está meio desajustado. E eu falei muito isso com ele, né? Eu falei, eu já li dezenas de livros, já estudei, já fui em várias palestras, sabe? Eu já li a Torá, Halahá, instruções de Halahá para se conectar com a luz direto, ponto direto. Eu já fiz tudo isso, mas tem alguma coisa que não está batendo. Então, eu acho que esse oculto, esse segredo, esse mistério está dentro de nós. Eu acho que o nosso grupo é para trabalhar isso bastante, sabe? A gente descobrir e colocar para fora. Isso não é algo, acredito eu, não seja algo que seja particular. Particular, não é a palavra particular. Que seja uma regra para todos, melhor dizendo. Mas sim algo muito particular. Agora sim, particular. Algo que nós precisamos descobrir, desenvolver e sermos como Deus é. Deus é criador. Deus é criador e a inteligência que ele nos deu é para usar em prol da comunidade, da família, do bem-estar. Eu acho que isso a gente tem que começar a pensar a respeito disso. Porque nós estamos meio sem entender tantos anos e não estamos chegando ainda ao objetivo. Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, quando quiser interromper, interrompam. Pode falar. Eu vou fazer uma citação do texto. O título do estudo que a gente está querendo colocar aqui é Procurando a Alma Divina, né? E a gente vai ler um texto que está em Isaías, no capítulo 19, versículo 1, que diz que eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. E num texto de Deuteronômio 6 diz assim: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Bom, eu trouxe esses textos porque eu acho que esses textos refletem muito uma realidade nossa. Exatamente isso que a gente está falando. Acabamos de expressar. Nós estamos há anos estudando, se dedicando, procurando, mas parece que a gente ainda é escravo. Parece que tem algo que precisa acontecer na nossa vida. Tá? Então, eu vejo esses textos, não trazendo ele no sentido literal e pegar Isaías e olhar o sentido literal para o que ele está falando, mas um texto que ele traz um sentido muito profético. Que ele está falando de um tempo em que a luz do Eterno virá e entrará no Egito.
né? E aí as coisas vão estremecer, os ídolos vão cair, vai haver um movimento espiritual muito forte. E no texto de Deuteronômio fala que ele vai tirar com mão forte, que ele vai agir. Então eu vejo nesses textos, e quando olho os nossos dias, eu vejo um sentido muito profético. Parece que esse texto ele fala de algo a ser revelado, algo que vai acontecer. E desde o cristianismo a gente tem sentido que a luz do eterno ela vem caminhando conosco para revelar coisas a nós. Bendito seja o eterno, porque nós estamos num percurso, num caminho. Nós não encontramos no judaísmo o fim em si mesmo, mas nós estamos em procura de mais luz da verdade, não desprezando o judaísmo, mas sabendo que nós estamos, dá a impressão que nós estamos como pessoas passando com um saco grande e enchendo no nosso caminho de coisas boas, sabe? E algumas outras coisas a gente está meio colocado como stand-by. Fica aqui no canto que talvez isso não seja preferencial. Então, meu sentimento é que a gente está juntando coisas boas, sem desprezar nada e tudo aquilo que aconteceu conosco. Porque a nossa vida ela vem recebendo acréscimos. Não há dúvida que a nossa migração para o judaísmo foi uma elevação, né? Mas acredito eu que nós estamos galgando algo maior que a luz que é revelar. Tá? Então, esses textos, a impressão que me dá é que fala sobre isso. Mas se o Eterno vem com uma luz forte e poderosa, se o Eterno ele precisa fazer algo muito forte, tirar com mão forte do Egito, se ele precisa, é porque existem cortinas que estão impedindo. Eu acho que vocês devem perceber isso. Existem cortinas, existem coisas que estão impedindo de nós chegarmos a algo muito melhor, algo muito maior e a algo que a gente possa descobrir como realidade. É aquela história do Aleph, né, que está escondido. Então, inclusive, a minha citação para o Rabino foi isso. Ele falou que demanda tempo você descobrir. Demanda tempo você receber essa grandiosa revelação. Então, existem muitas cortinas. Eu acredito que vocês devem perceber isso, né? Jairo, Oi? você falou demanda tempo, deu uma travada aqui para mim. Pode repetir? Demanda tempo descobrir. Demanda tempo descobrir essas coisas que estão para vir revelar. Existem cortinas. Existem coisas sobre os nossos olhos que a gente não consegue compreender. Que a gente não vê além, a gente não vê o mundo espiritual. Talvez seja aquela questão dos 99% do 1% também. Nós vivemos num mundo muito físico. Nós precisamos acionar o nosso sexto sentido para poder conectar algo muito mais profundo. Talvez isso seja a nossa insatisfação. Tá? Eu não sei se vocês percebem isso, mas vocês sentem uma pressão por mudança? Transferindo para vocês uma pergunta, alguém quer responder? Vocês sentem uma pressão por mudança? Parece que as coisas que a gente faz ainda não preencheram espiritualmente? Vocês sentem isso? Só balança a cabeça? Na verdade, Jair, é assim. A gente sente como se fosse uma voz da consciência, né? Cobrando, de uma certa forma, algo que a gente deve
melhorar, que a gente deve mudar, que a gente deve aperfeiçoar, evoluir, né? Eu, pelo menos, sinto isso, né? Constantemente, isso me, de uma certa forma, uma cobrança interna, né? E é justamente por isso que é no dia a dia, as coisas do dia a dia, né? Deixando mais a parte egocêntrica de lado, né? Como aconteceu um problema agora, recentemente, que cabe no assunto aqui da gente. Tu sabe que eu pratico jiu-jitsu, né? E teve uma discussão interna e eu, assim, não foi comigo, mas eu me senti chateado com aquilo que aconteceu, né? E depois, logo depois houve uma reunião e houve perdão por parte de quem errou, né? Dos que erraram. E aí eu continuei chateado, né? Aí, sendo que não foi comigo, né? Então, aí depois eu fui raciocinar, pô, eu tô fazendo errado. Eu deveria dar o exemplo, né? De como proceder, de como evoluir, de como fazer as coisas darem certo, e eu tô me colocando numa posição que não é correta. E aí, eu conversei novamente com todo mundo, e aí estou retornando, e tá todo mundo feliz, e maravilha. É isso aí. Alguém sente que parece que toda a bagagem que a gente já recebeu, ela é boa, mas não é aquilo ainda. Alguém sente isso? É como se você passasse por caminho, realmente enchesse de muita coisa, mas tem algo que ainda está faltando. Alguém sente isso? O que eu poderia dizer é exatamente isso. Está faltando alguma coisa, né? Isso, eu tenho essa sensação, né, de que ainda não cheguei, se é que vou chegar, né? Eu já converso com você há muito tempo, você sabe que eu tenho um temor de a gente estar dando voltas, né? Isso é uma coisa que eu tenho comigo, já verbalizei isso para você, de que a gente perdeu o compasso e está dando voltas, né? Semelhante ao que aconteceu com aquela geração de israelitas no deserto. Então, o que eu procuro fazer, né? O que eu entendo que é para fazer, e só que é um processo contínuo, né? Então eu não me cobro muito a respeito disso, né? Mas é assim, muito em relação ao próximo. Eu sinto falta de convívio com pessoas com uma mentalidade espiritual parecida, né? E então o que eu faço? Eu me relaciono com as pessoas procurando facilitar, né? Ser um facilitador sem trazer peso na vida das pessoas. Ser alguém assim que procura ajudar sempre, entendeu? Até esses dias eu vi no grupo lá do Binei Baru uma palavra que foi bem, né, no que eu vinha pensando e muito a motivar nesse sentido, né, que fala assim, você não tem que esperar para morrer para ir para o paraíso, para ir para o jardim do Éden ou para o céu, como você espera. Você tem que buscar construir esse paraíso na tua vida, né, na vida ao teu redor, com as pessoas que você vive. É isso que você tem que procurar fazer em vida. Então, né, gradualmente, assim, com paciência, é isso que eu procuro fazer. Lógico que eu não sou perfeito, né? É uma prática que eu estou começando, mas é isso que eu estou buscando atingir. Uhum. Eu percebo isso, o sentimento é por aí, né? Eu acredito com sinceridade que a gente está subindo degraus. Eu acredito nisso. Jairo, Oi, você está me ouvindo? estou te ouvindo. Então, eu acho assim, Jairo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou que as minhas dúvidas elas eram proporcionais à minha busca, né? Porque assim, eu acho que isso é muito relativo. Às vezes a pessoa estagnou ali a vida espiritual dela num ponto, porque a busca dela sempre foi muito pouca. E eu acho que, assim, a partir do momento que começa a estudar a Cabala, que é a ciência que tenta explicar a vida, a existência de Deus,
esses pontos eles vão ser muito fortes dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque nós estamos buscando um nível de conhecimento e entendimento acerca da realidade que está além de tudo que a gente já imaginou. Então, eu acho que a gente sempre vai ter esse tipo de conflito dentro da gente. Às vezes, eu sinto assim que eu pulei, por exemplo, do cristianismo para o judaísmo, e quando eu cheguei no judaísmo, eu me deparei com uma religião que tinha muitos caminhos, muitos pontos de vistas, né, diferentes, e a Kabbalah, ela tenta explicar de uma forma mais simples. Mas dentro da gente, pelo menos é o que eu sinto, existe esse conflito e existe algo faltando ainda. E aí eu não cheguei ainda naquele ponto principal, assim, que eu me regozijaria e diria que eu cheguei onde eu queria chegar. Né? Eu até estudando essa semana um site aqui, de Kabbalah, ele fala que todo o nosso problema é o ego. Né? Se você diminuir o seu ego, você vai conseguir ser feliz. Esse é o grande problema. Quando a gente se coloca muito como é que se diz? Eu perdi a palavra aqui agora. Quando a gente se opõe demais às coisas, a gente traz infelicidade para a nossa vida. E quando a gente aceita com mais paciência aquilo que a gente não pode mudar, a gente se torna uma pessoa mais feliz. Eu entendo dessa forma. Entendo. Eu acredito nisso também. Uma coisa que uma vez eu conversei com o Eralon, que você fala da dúvida, né? Eu falei para ele que a gente nada, a minha experiência, eu falei que é como se eu estivesse nadando, aí chegasse no final de uma praia. Mas quando eu chegasse no final, eu olhava para frente, tinha outro mar imenso. Eu falei para ele que eu me sentia assim, que eu chegava a um ponto pensando que ia terminar, e quando eu via, tinha um mar muito maior ainda para poder atravessar. E ele falou, Jário, é isso mesmo. O caminho é esse mesmo. Não tenha dúvida, você está nesse caminho, é esse caminho mesmo. Então, eu acredito que quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. Mas dentro de nós, a gente tem paz. Eu acho que isso que é o principal. É ter paz. Que é um processo, né? É um processo muito lento. Bom, mais alguém quer falar? Quando a gente fala sobre essas cortinas que precisam ser removidas, né? Esse algo que está sobre nossos olhos, que não enxergamos, talvez a ausência do sexto sentido, né? Entre aspas, né? Só expressando de uma maneira para a gente entender. A impressão que dá é que aponta para as profecias de uma era messiânica, né? Uma era de Mashiach. Por isso que eu tenho assim muita dificuldade hoje, né? Eu tenho muita dificuldade de compreender. Acho que melhor não, hoje não. Eu acho que até dentro do cristianismo eu tenho muita dificuldade de acreditar em um libertador humano que vai resolver problemas. Eu entendo que a era de Mashiach é uma era de mudanças de consciência. Talvez seja a era em que essas cortinas sejam removidas. Talvez seja isso. Ou talvez isso seja individual também, porque alguns rabinos falam que isso é individual e coletivo. Individual à medida que você vai desvendando dos teus olhos essas cortinas e você vai compreendendo essa questão da alma divina que está dentro de você. Outros falam que esse individual vai levar o coletivo. Então a era Mashiach pode chegar antes para uns
posteriormente para outros. São conceitos. Tá? Mas eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade. Não sei vocês, como vocês pensam. Se vocês pensam que vai vir um libertador, como o judaísmo religioso promove, né? Vai vir um homem que vai libertar, vai governar. Eu tenho essa dificuldade. Tá? Então, quando eu vejo esse texto que fala dessa libertação do Egito, eu vejo algo puramente da luz do Eterno. Um texto de Isaías que vai tirar do Egito. E eu acho interessante que a figura do povo de Israel no Egito, sendo retirado por uma ação divina, essa figura lá apontava para um novo tempo também com o povo de Israel. Essa ligação de sair do Egito, da história, com a ligação nossa, eu acho que é muito próximo. Sair de um tempo e entrar em outro. Então, eu vejo que essas passagens elas estão relatando algo que aconteceu com o povo de Israel e também que profeticamente aconteceria com nós, povo de Israel também, porque eu também entendo que nós somos povo de Israel, dentro de uma conotação cabalística. Tá? E o interessante, o muito interessante que a gente vê na história do povo de Israel, que aparentemente nós olhamos para a história, aparentemente o povo de Israel não estava bem. Mas, na verdade, o povo de Israel, na época que ele estava no Egito, ele estava bem sim. Ele estava frutificando, as famílias estavam se multiplicando, eles trabalhavam, viviam, comiam, bebiam, tanto que quando eles estavam fora, eles começaram a lembrar dos tempos do Egito. Então, aparentemente, eles estavam dentro de uma posição boa carnalmente. Mas as coisas começam a complicar com o povo de Israel lá na história, é quando a luz fala, vou retirar vocês. Quando a luz começa a falar, vou retirar, quando Deus fala, vou tirar o povo de Israel, e aí levanta um suposto libertador humano ali, que seria Moshe, que é o libertador da história, e fazendo um paradoxo conosco, as coisas começaram a complicar, foi ali. Ali que começou a dureza. O povo começou a sofrer, começou a dobrar os trabalhos dele. Até então, a escravidão deles era uma escravidão muito superficial. Então, quando as coisas começam... Quando o próprio Eterno quer fazer a obra, é que as coisas começam a mudar. E eu tenho a impressão que é isso que nós estamos sentindo. Que dentro de um parâmetro nosso, assim, poxa, está na religião, está lá no judaísmo, está no cristianismo, a gente está numa boazinha. Mas quando a luz do Eterno ela quer retirar, ela quer operar, aí as coisas começam a mudar um pouco. Então vem uma série de coisas sobre nossas vidas. Por isso esse incômodo, assim que eu sinto. Então, você vê que o grande sofrimento com ele só acontece depois. E não vejo diferente conosco. O povo de Israel ele estava sendo retirado para herdar a Torá e herdar uma nova terra. E a partir dali que as coisas iam mudar na vida deles. Então aí começa uma mudança muito forte, um trabalho muito forte. E eu entendo que isso reflete uma evolução espiritual. Quando o texto bíblico fala sobre Egito,
A palavra Egito, vocês devem saber, vocês conhecem, é Mitzrayim, que é o estreitamento da mente. Então, tirar do Egito significa tirar de um estreitamento de mente. Então, dentro da conotação do povo de Israel, eles estavam bem ali. Mas a mente ainda era estreita. Não conseguia se enxergar coisas que precisavam enxergar. Então, eu vejo a gente precisando disso. A gente precisa enxergar coisas que a gente ainda não enxergou. Por isso, no início, eu falei, eu acho que a gente ainda é escravo. A gente ainda está dentro de uma mentalidade ainda limitada. Agora, limitada pelo quê? Né? O que limita a gente, né? Ao ponto de eu chegar a conversar com o Rabino Ariel e falar, poxa, Rabino, tem alguma coisa que não está funcionando. E ele fala, olha, isso é um trabalho longo e duradouro, né? É um trabalho que precisa acontecer paulatinamente na tua vida. Então, há uma limitação nossa, eu acredito que não tenha dúvida. E nós precisamos primeiro reconhecer isso. Para a gente começar a alargar o nosso entendimento e encontrar essa alma divina. Não sei se vocês estão conseguindo linkar as coisas que a gente tem falado aqui na reunião. Desde o início, José Ribeiro falando, né, aquela questão dele lá, aquele compartilhar dele. Dentro de uma mentalidade comum, isso está fora dos planos de Deus. Isso é mundano. Não é isso, José? Não é assim que se pensa? Mas talvez seja o estreitamento de nossa mente que nos impedem de fazer coisas que já foram colocadas pela luz do Eterno dentro de nós. Né? Às vezes, nós temos um impulso interior de querer fazer algo, mas como a gente se depara com o sistema de mentalidade do Egito, que é um estreitamento, a gente entende que isso não é da luz do Eterno. E aí deixa de fazer. Estão conseguindo compreender? Alguém quer falar? Ok? Ninguém quer falar? O que eu entendo? O que eu tenho percebido já assim, durante muito tempo. Há um sistema de mentalidade que é muito sutil e que nos desvia, né, dos objetivos. A impressão que me dá é que existe um sistema muito sutil e complexo, né? E esse sistema de mentalidade, ele está em tudo quanto é lugar. Porque nós vivemos dentro de um Egito que nos conduz a sistemas de mentalidades. Nós somos quase que produtos do sistema de mentalidade que está ao redor. Isso envolve o mundo com sua educação, parte de comunicação, jornalismo e religião. Sabe, eu acredito que esse estreitamento da mente é algo que nos incentiva a viver pelo nosso ego. Eu não sei se estou conseguindo me expressar perfeitamente, mas eu vejo como algo espiritual que existe que nos faz como força de manobra. Nós, daquela música do Zé Ramalho que fala vida de gado, povo marcado
povo feliz. Ou seja, nós somos conduzidos, nós somos marcados para irmos para onde o sistema de mentalidade nos conduz. E isso nos traz estreitamento de mente. Por isso que a nossa mente é estreita. Por isso que nós estamos em Mitzrayim, que é Egito. E isso está dentro da religião também. Nós pulamos para dentro da religião pensando que a religião pudesse mudar o quadro de nossa vida. Mas a gente vê que a própria religião há um incentivo muito grande pelo ego. A gente vai ver o dinheiro, o capitalismo muito forte, a honra, né? A preeminência, a aparência. A Silvia aqui está soltando tudo para mim. São coisas que que na verdade são valorizadas pelo sistema. E nós, se mergulharmos nisso, nós acabamos estreitando a nossa mente. Por isso que quando o Eterno começa a nos acordar, a ruptura é complicada, porque nós começamos a remar contra toda uma maré, todo um sistema, um mecanismo. Para mim, isso é o Egito, e para mim, quando o Eterno está revelando essas coisas para a gente, eu acredito que a era Mashiach começa a chegar. Ok? Então, eu entendo que essas coisas estão alimentando o ego, e o ego é a cortina. Porque a gente... Ou você tem aqui... O que você prefere? Se converter, falando dentro da linguagem nossa que está acontecendo, as propostas, se converter, ir para Israel, tá? Morar em Israel, ser reconhecido em Israel, ou você prefere ficar no Brasil investindo em pessoas carentes que precisam ouvir uma palavra dessa? Entende? Olha a proposta. É um disparate a proposta. Pelo teu ego, naturalmente, você vai falar, olha, vou embora. Eu lembro uma vez que o Rabino Ariel falou, quando a gente estava na Beit Hashem, falou assim, se vocês saírem do Brasil, vocês vão perder a obra que o Eterno tem com vocês. Aí eu falei, mas isso está na contramão. O que está se investindo é para ir embora? Ele está falando para a gente ficar? Então, eu acredito que o mecanismo, o sistema, ele está vendando os nossos olhos. E aí o que acontece? Nós passamos a investir pesado numa coisa que não vai mudar a nossa vida. Não vai trazer alegria. Talvez isso seja um dos sinais da do nosso sentimento de alguma coisa não estar certa. Vamos lá, alguém fala. Sentem isso? Percebem isso? Entendem assim? Discordam? O que vocês pensam? Não, eu concordo. Eu vejo o sistema atuando, né? Mas, assim, eu vou bem a um ponto. E o que fazer? Né? Não estou nem perguntando pela minha condição de trabalho, que você sabe, mas o que fazer? O que seria hoje? Como seria viver hoje rompendo com esse sistema? Eu não sei, alguém já viu o filme Capitão Fantástico? Seria alguma coisa parecida? Eu não vi. Como seria essa vida? Porque, assim, a gente vê na política,
a gente vê isso pela mídia. Você vê, estão assaltando. O perigo é a gente desviar do assunto, do foco. Mas você vê o que fazem com o país e ninguém faz mais nada. Há um tempo atrás tinha uma ou outra manifestação que aí você entende que era tudo orquestrado por um sistema que queria alguma coisa. E agora esse sistema quer que as coisas fiquem como está. Mas o que você faz? Então, a minha pergunta é: como seria? O que o Eterno quer que nós façamos? Eu fiquei bem impressionado com o que o José Ribeiro falou. Né? Acredito que, né, de mim está de parabéns pelo que faz. Mas é isso? Será que são essas iniciativas que a gente tem que buscar? Talvez seja por isso que a gente não esteja integrado, todo mundo numa mesma cidade? São essas iniciativas que o Eterno quer que a gente busque, cada um dentro da sua comunidade, cada um dentro da sua localização geográfica? A impressão que me dá que há algo oculto dentro de nós, encoberto e escurecido pelo sistema, que impede o desenvolvimento de coisas divinas, nossa. Né? Quando José começa a tocar em algo, talvez seja um dos caminhos que, segundo a mentalidade religiosa, não está de acordo, mas que, segundo o Eterno, está muito de acordo. São coisas muito opostas. Certa vez o Wilson falou para mim que ele tinha vontade de pintar quadros. Eu falei para ele, vai conversar com o Rabino. Então, existem coisas que vão trazer benefícios para uma comunidade e talvez o nosso investimento precise mudar. Ou enxergar aquilo que vai trazer alegria e prazer, porque às vezes é isso que vai mudar o nosso interior. Então a gente vai precisar descobrir isso. Para mim está oculto. Eu vejo na minha vida ainda oculto. Você pode, de repente, despontar como uma pessoa que dê bons conselhos. Talvez seja isso, uma missão muito forte. Eu vou ter que puxar o assunto de novo, porque você falou uma coisa que estava na minha boca agora. Diga. Eu tenho, pessoalmente, esse entendimento. Porque me procuram, desde aquele tempo que eu era líder de um trabalho religioso dentro da unidade da aeronáutica, ainda hoje, de vez em quando, uma ou outra pessoa me procura pedindo uma orientação. Por conta disso, eu fiquei com um desejo muito grande de estudar psicanálise, com a ideia de melhorar, qualificar melhor essa espécie dessa vocação que eu tenho. Aí ainda pensar, poxa, como é que eu vou fazer? Eu vou investir, mas eu não vou cobrar. Eu vou fazer isso, vou convencer minha esposa também a fazer, e a gente fazer isso para o Eterno. Por quê? Porque eu vejo à nossa volta, eu até comentei aqui no grupo sobre isso, uma enxurrada de pessoas padecendo de enfermidade, saúde mental. E eu acredito que isso seja uma coisa que deve ajudar. Então, isso está meio que no meu coração. Mas aí, bate naquele ponto. Aqui em São Paulo, onde eu moro, isso é dominado também por sistemas. Tem os grupos lá, estabelecem um valor, você tem que frequentar tantas aulas. Então, quer dizer, eu poderia atuar nessa área, que eu acredito. Mas, mesmo assim, eu estaria me submetendo ao sistema. A não ser que eu começasse a pesquisar e estudar por conta própria, né? Eu acredito que a partir do momento que você entra, eu entendo que a luz ele vai trazer um percurso de caminho um pouco diferente. O sistema, a gente vai estar perto dele, mas a gente não é dele. E a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, porque o sistema ele conduz a uma escravidão.
a nossa mentalidade conduz à libertação. Então, eu acho que isso que é importante. Fala, José. No caso, bem interessante o comentário do Randro, né? Porque essa é uma mentalidade também que eu tenho. Por exemplo, eu e a Flávia, nós somos também psicanalistas, né? Além de pedagogos. E, de fato, a gente percebe que há muitas pessoas na nossa região, e eu acredito que isso é a nível de mundo, né? Mas a gente observa que aqui na nossa cidade há pessoas, a cada dia chega notícias de pessoas que cometeram suicídio. Aqui mesmo, aqui em Imperatriz, no intervalo de 10 dias, já morreram 3 casais, né? O marido executa a esposa e em seguida comete suicídio, né? Então, a gente percebe que há algo muito forte acontecendo e que o grande segredo de tudo é que a gente possa, não importa qual seja a área que estejamos atuando, é nós tentarmos nos posicionar na condição de influenciadores. É como se fosse aquela situação, mas eu sou uma pessoa que trabalha como empregado, não tem problema, mas aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas precisam ser influenciadas, nem que seja por um bom exemplo, né? Porque eu acredito que até você, na condição de engraxate, se você fizer um bom trabalho, aquele trabalho vai chamar a atenção das pessoas ao ponto de perguntar, mas quem é ele? Por que ele faz isso? Por que ele tem um diferencial que os outros não tenham? Então, uma boa oportunidade para a gente, até mesmo para nós nos conhecermos, né? É tentarmos explorar esse nosso lado que temos de melhor, né? Porque às vezes nós costumamos sufocar aquilo que nós temos de melhor. Às vezes, para a gente, é mais fácil se acomodar com o sistema do que, de fato, encarar o sistema com aquilo que nós temos de melhor. E, querendo ou não, do sistema nós não temos como escapar numa questão de atitude, até porque o sistema também, de certa forma, é ocupado por pessoas, né? A gente não vai ter como se livrar tecnicamente, mas pelo menos aonde possamos estar, aonde estejamos, nós temos a condição de nos posicionar de uma maneira que as pessoas comecem a pensar diferente, comecem a agir diferenciadamente. Como, por exemplo, até aquilo que eu costumo destacar quando às vezes eu estou conversando com pessoas mais próximas, né? Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é uma atitude diferenciada, né? Porque, querendo ou não, nós temos posições diferentes, visões diferenciadas, mas nós temos um ponto em comum, e nós estamos trabalhando esse ponto em comum, e isso é que nos faz sermos diferenciados. Logo, logo começa a vir os pontos positivos, e eu acredito que cada um, independente da sua localidade, independente da sua atuação profissional, independente da visão que tem agora, ou grande ou pequena, não importa. Eu acredito que o que vai fazer toda a diferença positivamente vai ser nós desenvolvermos a mentalidade de influenciar, mas não influenciar naquela perspectiva do ego, para dizer assim, através de mim aconteceu isso, não. Mas é influenciar como se fosse projetando aquilo que já está dentro de nós, que na verdade não é nosso. Então seria como se estivéssemos administrando algo que já nos foi concedido, né? Então, nada é nosso, a internet não é nossa, o dinheiro não é nosso, as posições sociais não é nossa, a gente simplesmente somos meros atores, né, diante desse universo que pertence a Hashem. Então, é isso. Legal. Acho que é por aí mesmo. Eu acho que a gente vai descobrindo aos poucos, dentro de nós mesmo, há um despertar do Eterno sobre essas coisas. Eu queria relatar algo que eu acho que está dentro do nosso estudo, que me mandaram essa semana. Eu acho que reflete como o sistema atua na vida das pessoas. Me mandaram um zap aqui, a pessoa dizendo assim: estou estudando judaísmo há algum tempo e estou mergulhado num processo de conversão. Amo esta religião e não consigo imaginar a minha vida sem ela. Não posso deixar de me perguntar por que uma pessoa como eu,
que ama o judaísmo nasceu gentil. Olha só. A pessoa está desesperada por um propósito que a gente observa que o sistema ele está, vamos dizer, seduzindo as pessoas para algo na vida dela. Então a pessoa está questionando. Travou, Jairo. Conseguiram ouvir? Não. Ouvir? Travou aí, Jairo. Não. O que vocês não ouviram? Sistema? Ouviram a história? Não. A história não ouviu, não? A que eu li? Não. Até você falar. Você falou de uma pessoa que queria se converter. Quer que eu leia de novo? Ó, vou ler de novo aqui. Eu recebi um zap de uma pessoa. Estou estudando judaísmo há algum tempo. Estou mergulhado no processo de conversão. Amo esta religião e não consigo imaginar minha vida sem ela. Não posso deixar de me perguntar por que uma pessoa como eu, que ama tanto o judaísmo, nasceu gentil. É esse questionamento, essa questão de a pessoa ela está envolta ao mecanismo do sistema, que quer fazê-la acreditar que a grande missão dela é ser uma convertida ao judaísmo, à religião judaica. São essas coisas que eu entendo que nos tira do foco. Porque nos tira daquilo que vai trazer um compartilhamento e uma edificação. Não significa que ela não possa querer isso. Perfeitamente, ela pode querer isso. Mas o que tem acontecido com o sistema é que as pessoas têm dado o seu sangue, a sua força, a sua vida, a sua mente, o seu estudo para esse algo. E, na verdade, se percebe que a alegria não está nessas coisas, que essas coisas estão alimentando o ego, mas que a alegria, na realidade, está na descoberta do oculto, do divino que está em nós, que vai produzir algo para a sociedade, que vai produzir algo para o mundo, para a família, que vai trazer transformação. Então, o que eu queria mostrar para vocês é justamente esse sistema. Então, até assim, respondi a pessoa falando que eu não conseguia ver como missão ser judeu ou ser gentil. Eu nunca vi uma missão, a missão da luz do eterno. Você é judeu e você é gentil. Ou você é cristão, ou você é espírita, ou você tem um time de futebol, ou tem outro. Não entendo isso como missão. A missão ela está ligada a algo que você possa fazer no mundo. Você veio para o mundo para trazer bênção para o mundo, para transformar o ambiente, para colaborar naquilo que o Eterno já nos deu. Está dentro de nós. Então, assim que eu tenho crido nesse momento. Eu entendo, gente, que, voltando à aula da passada, quando a gente vai descobrindo isso, para mim isso é o Aleph aí que o Rabino tem falado. É algo que está oculto. Talvez sejam muitos Aleph dentro de nós, muitas coisas que nós podemos abençoar. Como vocês, experiência do Henrique, experiência do Zé Ribeiro, pessoas que estão precisando de talvez uma condução que não leve ao aprisionamento. Porque o sistema vai pegar um psicólogo desse e vai fazer com que a pessoa seja aprisionada. A pessoa tem que voltar para poder pagar, voltar para ter que pagar, voltar para pagar, voltar. E aí, diferente é a visão nossa. Vim para ser liberto. Então, eu acho que isso aí que o Eterno pode estar vislumbrando para nós. Ok? Estamos caminhando aqui para o fim.
E aí depois a gente deixa para o pessoal falar, se assim desejar. É por isso que vivemos dias de sofrimento. Nós vivemos dias de sofrimento porque precisa ser revelado algo. A era do Mashiach precisa vir. O sistema alimenta o ego. O ego alimenta a cegueira, que provoca um nível de consciência inferior, que nos desvia da verdadeira missão. Então você vê que tudo isso está encaixado. O sistema alimenta o ego, que alimenta a cegueira, que impede de nós mergulharmos na verdadeira missão. Ficamos procurando coisas que estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. A luz está vindo para despertar e nos conduzir à missão. Né? Que missão? É o que a gente está batendo aqui. Acredito que dentro de cada um de nós existe algo divino que nos faz cooperadores nesse mundo. Algo que torna o mundo melhor. Para mim, essa é a missão. Algo individual, mas que, quando revelado e compreendido, traz uma bênção muito forte onde quer que você esteja. Então, eu entendo que a missão nossa está conectada a algo muito divino. Existe uma bondade muito grande dentro de nós que precisa ser despertada, que ela está ocultada por quelipote. E essas quelipotes são alimentadas pelo sistema de mentalidade. E a gente precisa vencer isso, precisa romper. Né? E é nessa missão que a gente tem que dar esforço. Aí a gente vê, às vezes a gente paga um monte de curso altíssimo, dedica horas de estudo à noite, de madrugada, e aí muitas coisas viram apenas conhecimento. E a gente precisa dedicar mais esforço nessa outra área. Tudo isso que a nossa missão está encoberto por medos, por traumas complexos, e tudo isso é colocado pelo sistema. Então eu entendo que o mecanismo que nós vivemos nos impedem. Por isso nós temos medo. Pô, será que é ou não é? Dúvida. Né? Tem uma coisa que é muito legal no Kabbalah Center, que eles falam assim, você tem que ter certeza, porque certeza é da luz. A dúvida é do ego. Eles falam isso muito no Kabbalah Center. Você tem que ter certeza. Então tem que ter convicção. E você tem que ir em frente. Você tem que ser proativo. Você não pode ser reativo. Quando você está em dúvida, você está em reatividade. Você está querendo alimentar o seu ego. Então vá em frente. Descubra o divino que está dentro de você e vá em frente. Então isso é uma lição que a gente vai aprendendo, né? Vai num lugar, vai no outro. Tem coisas boas demais em muitos lugares. Ok, gente? Esse é o estudo que eu queria trazer, de debater com vocês, e deixo esse momento, se vocês quiserem falar alguma coisa, edificar mais aí, enriquecer mais o nosso estudo. Não? Wilson? Tamires, que está do lado aí, é a única. Flávia também está aí, né? Estou vendo a mãe do José Ribeiro. A mãe do José Ribeiro, é? É tua mãe, José? Tudo bom? Shabbat Shalom. A Flávia ela teve que dar uma saidinha, mas aqui tá a minha mãe, tá o Wagner. Mas ela estava aí, não estava? A Flávia, no caso, não, hoje não, ela estava no Shabbat passado. Inclusive, Ali tá tua mãe, quem é a outra pessoa? Tava o Wagner, a esposa dele, e tava a Flávia. Ah, o de semana passada? Isso, na semana passada. Aí hoje tá minha mãe, tava o Wagner, e a Flávia e a Sueli, que é a esposa dele, deu uma saidinha rápida. Ah, legal, legal. Shabbat Shalom. Seja bem-vindo, Wagner. Volte sempre aí, fique com a gente aí. É importante aí. Pode participar, pode falar também, dividir.
você pode enriquecer os nossos estudos também, tá? Não é aberto só para José Ribeiro, não. José Ribeiro, ele abre para você. Obrigado. Wilson, mais alguém quer falar? Tamires, quer falar alguma coisa? Não? Ulisses? Henrique? Então, gente, valeu. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Mais um Shabbat. Agora não sei o que está acontecendo. Parece que diminuiu o número de pessoas no sábado, hein? A gente está precisando que o pessoal volte para estar todo mundo junto. Shalom a todos. Ah, outro aí. Apareceu! Escondidinho como sempre, né, Maurinei? Cadê a tua câmera? Não vai botar, não? Tem vergonha? Tem vergonha? Não mudou nada. Bota a Gisele para falar aí. Gisele fala. Fala nada. Não quer falar nada ainda? Tá muda? Quer nada. Tá. Vocês chegaram agora? Pegaram o estudo todo ou não? Não, eu peguei o estudo todo. Pegou? Pô, tem sido muito bom, tem edificado bastante. Legal, legal. Gente, eu vou... Logo depois eu posto, tá? E fica lá no canal do grupo nosso, tá aberto. Estou deixando aberto para as pessoas irem direto lá e ver quem não participou. E aí, que vocês puderem incentivar os outros a estar com a gente, porque é importante. Muitos estão vendo o estudo em casa, mas o bom é estar junto assim que a gente debate. Tá bom? Se vocês puderem incentivar, colabora aí. Um abraço a todos aí. Um bom sábado para todos. Shabbat shalom! Shabbat shalom, viu? Shalom a todos.